galera, vamos falar um pouquinho do atraso de salário do Galo. Já não é a primeira vez que fazemos um vídeo desse, mais um vídeo, mais atraso para os jogadores. A gente vai explicar o que tá faltando acertar, porque o Hulk se pronunciou, porque os jogadores também estão incomodados e isso pode vir a ser um problema, né? Isso já é um problema, mas pode vir a ser um problema ainda maior. Mas antes, cara, se inscreve no canal. Deixa o like, ativa o sininho e hype esse vídeo. Dá essa moral pra gente tá chegando a 20 mil inscritos e conto muito com o apoio e com a ajuda de vocês, tá? Então espero muito contar com vocês nessa e quem sabe aí pra gente crescer cada vez mais. Também tem todas as minhas redes sociais, estão na descrição aqui do vídeo, tá? Instagram, TikTok, Twitter, segue lá também, dá essa moral pra gente, pro nosso trabalho, beleza? Vamos falar um pouquinho então agora do Hulk. O Galo tem salários atrasados e o Hulk vê situação delicada e espera situação rápida. Solução rápida. Essa é uma aspa do GE, tá? O GE que trouxe isso. E a aspa do Hulk é a seguinte. Segundo o Hulk, teve uma reunião com a diretoria, né, com os jogadores, na qual o panorama do momento foi repassado. É uma situação meio delicada, ele disse. Cheguei aqui em 2021. Desde então, nunca vivemos esse momento. Ontem, terça-feira, tivemos uma reunião com o CEO. Nos passaram algumas situações. Temos esperança que as coisas voltem a melhorar. A gente acredita nos investidores. São pessoas responsáveis, grandes empresários. Eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver a situação. Segundo o Hulk, né, de acordo com ele, os atrasos são assunto da cidade do Galo, muitas vezes sem resposta. A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, porque a gente chega aqui no dia a dia de trabalho, chega um atleta ou outro e pergunta se tem alguma solução, se sabe quando vão pagar. Às vezes ficamos um pouco perdidos, sem informações. O mais importante é saber que estão tomando as providências. Para quem não sabe, o Atlético está devendo o salário de julho, que tinha um vencimento no dia 5. Além disso, o direito de imagem, que deveria ter sido pago no dia 20 de junho, não foi quitado. Não é a primeira vez que o Galo demora, adia ou posterga os pagamentos de algumas coisas. Já teve atraso também nas férias e também nas premiações do Mineiro. Teve recentemente, né? Então o Atlético, ele disse que no próximo 60 dias pretende equilibrar as finanças para poder enfrentar os atrasos, tá? E é isso. A SAF do Galo, para quem não sabe, está buscando um novo aporte por volta de 400 a 500 milhões. O Rafael Menin e o Rubens Menin devem fazer esse aporte para que o Atlético possa respirar da dívida onerosa que gira em torno de 900 milhões de reais, que é uma coisa que atrapalha demais o Galo. O que eu tenho a dizer sobre isso? É inadmissível um clube profissional atrasar salário, né, gente? É muito complicado isso. É inadmissível isso acontecer em pleno 2025, é inadmissível isso não acontecer no Atlético, como a SAF, é inadmissível. Porém, a gente entende que no futebol o jogo é outro, né? É muito mais caro. Rola muito dinheiro, o fluxo de caixa o montante é muito alto. E isso, claro, atrapalha e às vezes dificulta, principalmente porque tem muitos times que não pagam, não é igual umas empresas que só, né, futebol tem muitos atrasos salariais, muitos atrasos de pagamentos, principalmente de contratações. Então, assim, tem vários fatores que dificultam esse fluxo de caixa do Atlético. E, é claro, a dívida ela atrapalha demais o Atlético porque ela acaba com esse dinheiro mais rápido, né? O dinheiro que era para sobrar, para ser fluxo de caixa, para pagar, para sobrar mais paradas, tem que pagar as dívidas que estão acontecendo e os juros que estão tomando conta. Por isso o aporte é tão importante, por isso que o aporte é necessário para o Galo. Mas é óbvio que é inadmissível, porque o Atlético, um time desse tamanho, que disputa as competições que disputa, não pode atrasar salário. Eu e você, a gente jamais vai trabalhar com um salário atrasado, a gente vai ter muita dificuldade de pagar nossas contas. Imagina um jogador de futebol que depende do corpo, ele simplesmente vai fazer corpo mole, o que acontece, o que é comum. E que bom que o CEO, provavelmente Bruno Musi, conversou com eles, mostrou o que está acontecendo, explicou e trouxe provavelmente algumas soluções, mostrou para onde o Atlético, como o Atlético quer chegar nessas soluções, para sim acalmar o grupo, ter mais calma e conseguir pagar isso. E lógico, porque o mês que vem já é logo ali, vai ter que pagar de novo. Então é muito importante esse dinheiro entrar em caixa, esse dinheiro ser entregue e pago para os jogadores, porque eles merecem, é uma parada que tem por contrato, né, como todos os nossos trabalhadores, tá? Essa é a primeira parada que eu acho que já não é o primeiro, né, esse ano tem acontecido com mais frequência, e lógico, é um problema, e isso porque o Atlético esteve tão perto de ganhar muito dinheiro, né, ser campeão da Libertadores, que é ganhar uma bala,
ia contratar mais jogadores, além disso ia ganhar o dinheiro do Super Mundial, enfim, o se não existe no futebol e por isso, quando você tem a oportunidade, é importante e necessário você ganhar, você não bater na trave. Mas sempre é apenas um que ganha, então não tem jeito. Mas o Hulk falar mostra que é óbvio, é preocupante, mostra que ele tá cobrando e mostra que tem um alerta ligado da diretoria, os jogadores em relação à diretoria. E vamos ver como isso vai se desenvolver, né? Mas o Atlético treinou hoje e amanhã eu já começo a falar do time que deve enfrentar o Bahia, o que pode acontecer. Por quê? Coelho e Guilherme Arana estão de volta ao treino com bola. Estão treinando de volta com jogadores. Estão pedindo passagem para jogar bola, né? Em campo, tinha muito tempo que estavam machucados, ambos com lesão na coxa, lesões complicadas, lesões chatas, e agora tiveram mais tempo para se recuperar, mais tempo para aprimorar a parte física, aprimorar a cura da lesão, mas também fortalecer ao redor. E agora voltando aos poucos para jogar, para participar dos treinamentos, treinamento com bola. Hoje eu vi alguns trechos do treino com bola. O Atlético claramente espelhou o Bahia, mostrou como o Bahia joga e o time titular, o Cuca estava encaixando a marcação, vendo como pode sair dessa pressão, vendo como que pode pressionar. O Atlético já vai ter 2 desfalques para esse jogo, que é o Everson e o Rony. E o Coelho, claramente, deve ficar no banco de reserva. O Arana já tinha voltado um pouco antes, então o Arana pode sim, quem sabe, jogar. Mas muito boa informação que os dois voltaram. Muito boa informação. O Atlético ganhou mais um reforço, que é o Isaac, né? O moleque da base que voltou de empréstimo e está jogando. Eu vi que do lado do treino ele jogou muito aberto pela esquerda durante o momento, mas ele é um cara que é centroavante, a camisa 9, é um cara que faz pivô e que ajuda demais e pode ser mais uma opção para o Atlético, que tem tanto, tá escasso, né? Tem poucos jogadores e não chegou ninguém ainda. O Atlético estava de olho no Juan Portillo, mas o Portillo parece que vai para o River Plate, o Internacional também está de olho nele. Um bom jogador, volante colombiano, físico, tem bom passe, marca bem, mas parece que não deve vir. Mas o Atlético ainda está confiante. Tem o Biel também, que o Atlético está negociando e é um cara que pode chegar para jogar pela beirada, um cara que chegaria para ser empréstimo. O Atlético não gastaria dinheiro com ele, até porque não faz sentido gastar 6 ou 7 milhões de euros agora, sem dinheiro, sem pagar salário, né? Então, veja como que o Atlético vai comprar se não está conseguindo pagar salário. É um absurdo, é um problema, mas enfim, essa é a realidade. Que bom que teve um alinhamento dos executivos, do CEO com o grupo. Isso é extremamente importante para não ter problema em relação à questão de bola, a questão de entrega, a questão de acreditar no resultado, acreditar no time. Então isso é muito importante, porque é uma sequência muito importante e fundamental para o Galo na temporada, né? Então aí, as notícias boas são a volta de Arana e Coelho para essa sequência, 2 jogadores fundamentais, importantíssimos para esse Galo, importantíssimos para a gente melhorar e ter mais qualidade do time. E quem sabe esse meio de campo, que foi o meio de campo do Mineiro, né? Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Scarpa. Vamos falar um pouquinho mais do clube no próximo vídeo, deve ser amanhã ou depois, tá bom, galera? Um absurdo, mas vamos ver o que vai acontecer. Já tem acontecido com frequência, não é tão alarmante, preocupante como já foi um dia, né? Tá melhorando as coisas e vamos acreditar nessa melhora. Mas tá complicado, hein? Complicado, e a gente tá aqui sempre para bater, informar para vocês e para cobrar eles também. Não é isso? É isso. Um beijo, tamo junto, é nóis.